Oi, está começando o episódio 173 do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Toda sexta-feira, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Quando a ditadura reencena esse laço com o corpo da mulher, é impossível não pensar no colonialismo, na forma que o Brasil nasce, se estrutura como país. A gente era proibido de fazer assembleia, por exemplo. A universidade, a USP, estava forrada de dedos duros, de tudo quanto é espécie. Era muito sombrio e era muito asfixiante. Mas eu acho que justamente cabe a nós falar sobre aquilo que é impossível não falar. Nós, escritores, nós temos, digamos assim, essa missão de dizer aquilo que não se fala, não é? E não só sobre política, né? Essas vozes que você acabou de ouvir são dos escritores Ana Kiefer, Cadão Volpato e Ana Cristina Braga Martes. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre eles, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio é realizado com o apoio da Lei Rouanet. E antes de mais nada, a gente tem um recado da Associação 451 para você. 4 mais 5 mais 1 é igual a 10. Você que lê até com os ouvidos já está sabendo da promoção especial da Revista dos Livros? A assinatura digital anual da 451 está saindo por apenas R$10 por mês. Assinando agora, você garante acesso ilimitado ao site da 451 e ainda ganha de presente uma ecobag exclusiva. E tem mais! Assinantes da Revista dos Livros têm acesso ao Clube de Benefícios 451, que dá descontos de até 40% em livros, instituições culturais e de ensino e muito mais. Acesse 451.com.br/assine e faça já sua assinatura. Aproveite, é por tempo limitado. A Ana Kiefer, o Cadão Volpato e a Ana Cristina Braga Martes são autores de 3 romances publicados recentemente que retratam a ditadura e debatem as representações literárias do autoritarismo e da resistência ao regime. A Ana Kiefer lançou No Muro da Nossa Casa, pela Bazar do Tempo, e o Cadão publicou Abaixo a Vida Dura, pela Faria e Silva, os dois em 2024. Já a Ana Cristina Braga Martes é autora do romance Sobre o que Não Falamos, que foi publicado em 2023 pela Editora 34. E foi justamente por isso que a gente reuniu esses 3 na Feira do Livro 2025, já que o tema que a gente discutiu lá, o principal assunto que atravessou vários debates, foi os 40 anos da democracia no Brasil. Nada melhor do que a literatura para nos dar um olhar sobre o que aconteceu naquele momento histórico e nos ajudar a digerir essa herança que ainda persiste na sociedade brasileira. Então essa conversa foi mediada por um mestre do jornalismo, Eugênio Butti, que é ensaísta, escritor, está lançando inclusive um livro de poesia agora e faz parte do Conselho Consultivo da Associação 451. O Eugênio publicou em 2024 resenhas desses livros lá na 451. A gente convidou ele para justamente acompanhar, naquele ano fazia 60 anos do golpe militar, quais eram os livros literários de ficção que tratavam da ditadura brasileira. Então não tinha ninguém melhor do que ele para fazer a mediação dessa mesa. Então vamos lá para a primeira parte da conversa com a Ana Kiefer, o Cadão Volpato e a Ana Cristina Braga Martes, mediados pelo grande Eugênio Butti. Eu quero, antes de tudo, saudar o Cadão, Ana Cristina, Ana Kiefer, cujos livros eu li com o maior gosto. Quero agradecer a presença de cada pessoa aqui conosco, que enche de sentido tudo o que vem acontecendo nessa feira. Eu acredito que existe, entre outros traços, um fio comum que une as 3 obras que nós vamos comentar aqui. Todas elas se referem à ditadura militar, à experiência da ditadura, à permanência da ditadura, mas com uma característica que me chamou muita atenção, que é o não dizer, a impossibilidade de dizer, o travo ao dizer, e uma espécie de luta para reconquistar a língua, a palavra, o enunciado, para sair da prisão do silêncio
esse é um tema que anima e, ao mesmo tempo, aterroriza os 3 livros. O livro do Cadão, Abaixo a Vida Dura, que é uma fábula, uma coisa tocante, eu recomendo vivamente a leitura, tem no título Abaixo a Vida Dura. Por quê? E aqui vai um spoiler, mas porque na passeata não se podia gritar abaixo a ditadura. E esse truque deu uma palavra de ordem na construção ficcional do Cadão, mas com um lastro histórico. Portanto, se trata de algo que não podia ser dito e ia sendo dito de maneira indireta. O livro da Ana Cristina Braga Martins, que está aqui, é Sobre o que Não Falamos. Outra vez, a dificuldade de ter acesso à própria história, à memória. A personagem, protagonista, narradora do livro, percorre um caminho difícil para se apropriar da história de si mesma e lida com o fato de que isso não é falado, não é. Finalmente, o livro da Anna Kiefer, No Muro da Nossa Casa, o tempo todo está tratando da dificuldade do trato com as palavras. O tempo todo. Então, eu vou, primeiro, passar a palavra para a Anna Kiefer, e eu vou te apresentar, mas vou deixar um mote com você, que algumas frases do livro. Vivi sob a espreita do muro, porque ela encontra, a personagem encontra o muro pichado. E a figura do muro estará presente o tempo todo, entre uma coisa, impedindo você de chegar a alguma coisa, e, do outro lado, a palavra que precisa ser dita. Então, eu vou te apresentar, Ana, e te passar a palavra. Anna Kiefer é escritora e professora de literatura na PUC-Rio. O seu primeiro romance, O Canto Dela, de 2021, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e semifinalista do Prêmio Oceanos. Ela organizou e traduziu diversos textos de Antonin Artaud. Lançou, no ano passado, No Muro da Nossa Casa, pela Bazar do Tempo, que é o livro de que nós vamos tratar aqui. E, ao passar a palavra para Anna Kiefer, eu lembro, eu conheci Antonin Artaud falando assim com amigos argentinos do grupo TIT, Taller de Investigações Teatrales, Ricardo Chiari, que não era bem o nome dele, e lia muito Antonin Artaud, e ele falava, ai, um muro. Eu nunca localizei isso no Artaud, mas eu te passo a palavra com uma coisa que eu nunca localizei, o muro e a falta de acesso à palavra. E aí nós vamos começando a rodar. Muito obrigado, Ana. Obrigada a você, Eugênio. Bom dia a todos. Querida Ana Cristina, um prazer enorme mais uma vez estar ao teu lado. O Pato, um prazer enorme te conhecer. Eu agradeço muito ao Paulo Werneck, a todos os organizadores dessa feira maravilhosa. De fato, é um evento incrível. A minha editora da Bazar do Tempo, por estar aqui em São Paulo e poder estar com vocês nessa mesa que eu acho, né, absolutamente fundamental hoje. Sobre o Artaud, para pegar o gancho, né, de fato, o Artaud, ele, né, no final da vida, escreve um poema que diz 10 anos que a linguagem partiu, e no seu lugar entrou esse trovão atmosférico, esse raio. E ali tem alguma coisa que é a construção mesmo da busca por uma nova linguagem, né? Então, esse muro já fala da própria impossibilidade de acessar aquela linguagem que, a princípio, teria nos constituído, né? Eu acho que, no livro do Muro da Nossa Casa, a figura do muro ela opera em várias frentes, né? Em primeiro lugar, ela parte de uma história que aconteceu, né? Que foi quando a minha mãe acorda, num dezembro de 68, e encontra... O muro tinha sido pichado várias vezes, mas ali, naquele momento, essa frase, escrita em vermelho, aqui mora um bandido comunista. E eu soube dessa história já muito tempo depois que a minha mãe tinha falecido,
através de um tio que estava já um pouco senil também, e ninguém sabia dessa história, nem meu próprio pai, que nesse momento estava desaparecido. Então, de fato, ouvir essa história foi assim, não é possível, né? que ninguém falou. Por que ela nunca falou? Por que nem o marido dela sabe dessa história, né? Ela ali no chão, grávida de mim, com aquele barrigão, né? Tentando esfregar para ver se apagava as palavras escritas no muro, né? E, obviamente, eu soube disso em 2018, num contexto que nós sabemos muito bem, a gente viveu novamente essas inscrições sobre muros. No sul do Brasil tivemos vários casos saindo em jornal, né? E óbvio que tudo isso ficou para mim muito, muito forte e foi o disparador inicial da escrita desse romance, né? A forma que esse romance chegou ao final, foi um trabalho muito longo. Ele começou em 2018 e acabou ano passado, né? Até o último momento, eu acho que eu ainda acrescentei um pequeno parágrafo, tirei outro. Então, nesse sentido, foi o livro, para chegar a essa forma breve, mais trabalhoso, né? Eu acho que essa forma breve ela também fala do silêncio e dá à palavra uma pungência, né? Como se fosse necessário tirar todo o excesso da palavra e chegar a esse osso da palavra, que é uma coisa também que o Arthur fala muito, né? Uma espécie de ossatura da própria palavra. Então, é um livro feito desse diálogo entre uma mãe e uma filha que nunca aconteceu. Eu acho que o silêncio ele se coloca, em primeiro lugar, né, não apenas o silêncio da experiência do exílio, que é um termo que meu pai falou muito ao longo da vida, o que é ter sido caçado e ficar no seu país, ou seja, de alguma maneira tendo que sobreviver dentro do país, portanto, se identificando até certo ponto, tanto que até o fim da vida dele ele chamava de revolução, não de golpe. Sabe, o grau de censura introjetado, né, muito cruel. Então, eu acho que tem um silêncio que é dessa ordem afetiva, em todos os níveis, né? Disso que se introjeta como sendo impossível dizer porque já não é mais nenhuma censura só ideológica ou de persecutória, ela é mesmo de sobrevivência, né? Um silêncio que é de outra ordem, aí eu acho que a gente entra também um pouco no tema da mesa, que fala do silêncio da mulher, né? Quer dizer, aquele silêncio. A minha mãe, ela foi uma personagem que nessa história ela não teve, né, o protagonismo em nenhum momento. Então, o silêncio dela ele diz muito do que foi vivido, né? Ele é muito significativo. E, de fato, eu acho que há aí uma outra questão, que é como buscar dizer nessa língua que, de alguma maneira, traz de novo a própria tortura, né? Então, para mim, foi muito importante, na escrita desse livro, ouvir e ler os testemunhos que as mulheres deram à Comissão Nacional da Verdade, que falam, através da personagem da minha mãe, como que o silenciamento, né, é vivido na experiência corpórea e afetiva dessas mulheres. Então, acho que o livro ele se organiza a partir dessa trama, fazendo realmente do silêncio uma personagem, né? Uma personagem que vai, de alguma maneira, lidando de uma forma ambígua com essa língua, que, por um lado, nos tortura e, ao mesmo tempo, é com ela que a gente pode se emancipar. Então, ele opera dos dois lados, né? Muito obrigado. Nós, claro, vamos voltar para a Ana. Eu separei algumas passagens aqui, mas eu quero deixar uma para falar depois. Frase da filha, porque o livro vai alternando falas da filha e da mãe, e ela põe em italic o que a mãe está falando, e nesse diálogo que cruza o tempo, e em tipo redondo o que ela fala. E uma frase: preciso entender como erotismo e tortura se deram as mãos e por que isso se perpetrou sobre crianças que, como eu, nasceram ali. Vamos ficar com isso. Quero agora passar a palavra para a Ana Cristina. Como a Ana Kiefer já falou um pouco da memória,
Eu quero perguntar se no seu livro Sobre o que não falamos, a cidade é São Carlos. Eu queria que você, se possível, explorasse um pouco essa hipótese, mas eu vou ler uma breve apresentação da Ana Cristina antes. Ana Cristina Braga Martins é socióloga e foi professora da Fundação Getúlio Vargas até 2019. Ela deu aula por 20 anos na GV, de onde saiu para se dedicar integralmente à literatura. Nascida em Varginha, Minas Gerais, passou a infância e juventude em São Carlos, formou-se em Ciências Sociais pela Unesp Araraquara e se doutorou pela USP, com orientação da Ruth Cardoso, que não está aqui, mas eu... E ela fez uma temporada no doutorado no MIT. Pois ela desenvolveu uma carreira acadêmica notável. Foi pesquisadora visitante na Universidade de Boston, fez pós-doutorado no King's College, publicou artigos, livros no Brasil e no exterior. E o ano passado ela lançou esse Sobre o que não falamos. Como eu disse, é uma garota que vai buscar a sua própria história. Eu também tive uma vida no interior durante aquele período, e ela descreve o bairro operário, e eu fiquei pensando, é São Carlos? Se não for uma pergunta pessoal demais... Muito obrigada por estar aqui, é uma honra, é um prazer, é uma grande alegria, e estar aqui com a Ana, com quem a gente tem feito várias conversas, tivemos a sorte de nos conhecer assim, com o mesmo tema, um livro admirável da Ana, o Cadão, que eu conheço do MIT não, da MTV. Não é? Da TV Cultura, e Eugênio, que eu conheço desde que ele morava em Orlândia, e eu em São Carlos. Bom, agora falando sério, né? Eu acho que, não vou dizer nada de novo para começar, mas vou dizer que a gente escreve com o repertório que a gente traz na vida, né? E, claro, que isso não basta. Então, quando a gente escreve, a gente pesquisa ainda mais, para saber mais ainda do que aquilo que poderia ser um repertório fazendo parte do nosso passado. Né? Eu acho que escrever é uma atividade muito ativa. E o fato de eu ter sido pesquisadora quase que a vida inteira, minha vida profissional inteira, nessa hora me ajuda muito na hora de escrever um livro, porque eu tenho esse espírito de querer saber, de pesquisar e de ir atrás. Então, e não é São Carlos, né? E não é São Carlos. E, sendo São Carlos, eu acho que é praticamente um retrato de todas as cidades do interior que são muito parecidas com São Carlos, no seguinte sentido. Tem uma estrada de ferro que corta a cidade quase que pelo meio, ou ali um cantinho, onde, de um lado, está o centro, né, as pessoas ricas da cidade, e as pessoas que são comerciantes, industriais, enfim, as pessoas de uma classe social média ou alta, ou os ricos locais. E, do outro lado da ferrovia, da linha do trem, ficam os pobres. Né? Então, São Carlos, para mim, eu tenho muito forte essa lembrança assim, da segregação espacial da cidade, que é parecida, igualzinha com Araraquara, né, que não tem a Vila Prado de São Carlos, mas tem a Vila Xavier, e é a mesma coisa. É onde estão os operários, é onde está a classe média baixa. E por aí vai, Jaú, Ribeirão Preto, é tudo assim. Então, Orlândia, eu brinquei, mas eu não conheço. Claro que grande parte da minha inspiração vem de São Carlos, de alguma coisa na minha cabeça que está ali. Além de uma percepção mais objetiva. Né? Eu acho que tenha... Eu prezo muito no que eu escrevo a atmosfera, que é uma coisa muito difícil de dizer, né? Mas o clima, né, a tensão, aonde eu estou, assim, e não só pela descrição de um cenário que se monta objetivamente, mas de um cenário que traz um monte de sentimentos e de simbologias e uma subjetividade que está ali, que eu tenho que compartilhar com quem lê o meu livro. Né? Então, assim, eu acho que é São Carlos, não é São Carlos, eu acho que essa vila onde essa menina
mora, para mim, um microcosmos do Brasil, né? Então, ela querendo entender a sua vida, né? Onde estavam os seus pais, ela vai atrás da história deles e descobre a história da vila e a história que, na verdade, era a história do Brasil, né? E só uma coisinha que eu gostaria de falar, se tiver um tempinho ainda, tem. Eu fiquei pensando, para vir para cá, uma coisa que assim, como é que nós, escritores, ou qualquer artista, qualquer que seja, um escultor, um cineasta, não importa, como é que a gente pode falar sobre política, né? Porque eu acho tão importante falar sobre política, né? Para mim, assim, é vital falar sobre política, né? Todos nós deveríamos falar sobre política. E, claro, como você falou no início, né, sobre o que não falamos, esse é o tema aqui. E, como sempre, eu fiquei pensando como sempre foi tão difícil falar sobre política no Brasil. E se a gente tinha, então, nessa época, a ditadura, e aí você tem censura mesmo, você tem prisão, assim, é impossível se expressar. Eu acho que isso, de alguma forma, a gente está vivendo de novo. A gente viveu com o Bolsonaro, mas a gente ainda não conseguiu, no país, conversar sobre esse passado, que é um passado, do ponto de vista histórico muito recente. E eu acho que agora tem um componente que piora um pouco as coisas, de certa forma, porque, embora a gente viva numa democracia, a gente tem as redes sociais e um comportamento social que impede a palavra também, né? Eu acho que o cancelamento, por exemplo, que a gente tem visto em várias situações, é um tipo de censura, eu acho, né? E você que é um expert em liberdade de expressão, né? Como é que a gente pode deixar essa bandeira tão importante, inclusive para nós que fizemos movimento estudantil nosso aqui, né? Como é que a gente pode? A gente tinha essa bandeira muito alto, né? A gente levantava, erguia. Como é que a gente pode deixar essa bandeira agora na mão de pessoas que não têm nenhum compromisso com essa bandeira? Como é que essa bandeira pode estar na mão de pessoas que se dizem de direita, né? Essa bandeira é nossa. Então, assim... Eu acho, para finalizar, então, né, ainda não falamos muito sobre nós, o nosso passado, e ainda não aprendemos, e talvez estejamos agora tendo um desafio adicional, que é continuar falando de política na nossa família, sem brigar, com os nossos conhecidos e amigos, sem romper a amizade. Enfim, vamos recuperar, né, a palavra. Muito bom, muito bom. Isso, tanto da Ana quanto da Ana Cristina, traz um pouco da atmosfera dos livros. São livros impressionantes, muito bem escritos, muito bem encadeados, com ritmo. São livros muito diferentes, mas o que elas estão dizendo faz transpirar essa atmosfera, e a atmosfera da obra delas chega um pouco aqui. E antes de seguir com o programa, a gente tem um recado da Tinta da China Brasil. A Tinta da China Brasil acaba de lançar mais um volume da coleção Pessoa, a obra completa de Ricardo Reis. O livro, que reúne pela primeira vez toda a poesia e toda a prosa de Ricardo Reis, já está nas livrarias. São mais de 500 páginas com textos inéditos, novas leituras, além de imagens dos manuscritos. O volume em capa dura e com fitilho conta com a edição rigorosa de Jerônimo Pizarro e Jorge Uribe, os maiores especialistas na obra de Fernando Pessoa. Obra completa de Ricardo Reis, de Fernando Pessoa, já está à venda no site da editora e nas melhores livrarias. Garanta o seu em tintadachina.com.br. E agora, aqui vai um recado das edições Sesc. Nos 80 anos da criação do Teatro Experimental do Negro, a editora Perspectiva e as edições Sesc São Paulo, em parceria com o IPEAFRO, lançam edição comemorativa do livro Teatro Experimental do Negro, Testemunhos e Ressonâncias.
Além dos textos de Abdias Nascimento, o icônico pensador e criador do grupo, o novo volume conta com a organização de Elisa Larkin Nascimento e Gessé Oliveira, que agregam crônicas, ensaios e depoimentos contemporâneos que apresentam o legado do teatro experimental do negro. A edição também inclui registros fotográficos de montagens por José Medeiros, uma leitura essencial para quem quer saber mais sobre a imensa contribuição cultural do teatro experimental do negro. Adquira seu exemplar nas unidades do Sesc São Paulo e nas livrarias. Eu queria te convidar também para escrever para a gente contando qual foi o seu episódio preferido do 451 MHz durante esse ano. A gente está preparando aqui uma seleção dos melhores episódios e quer saber a sua opinião de ouvinte. Pode escrever nos comentários desse episódio ou então no nosso Instagram, @451 com os números escritos por extenso, tudo junto. Se você preferir, pode mandar também por e-mail no endereço podcast@revista451, aí agora com algarismos, .com.br. podcast@revista451.com.br. Mas manda mesmo, porque a gente lê tudo que vocês comentam e adora saber a opinião de vocês. Então vamos lá para a segunda parte da conversa com a Ana Kiefer, o Cadão Volpato, a Ana Cristina Braga Martins e o Eugênio Butti. Eu quero passar para o Cadão Volpato. O Cadão nasceu em São Paulo, recentemente passou uma temporada em Nova York, e ele foi estudante da ECA nos anos 70 e 80, segundo as más línguas, indefinidamente. Mas ele entrou na ECA em 1975. São 50 anos que Cadão Volpato pisou naqueles gramados. Eu tinha 10 anos. Foi militante da Libelu. Depois, como outros da nossa geração, pegou a trilha da música, que era um canal, acho que insubstituível, e mobilizou muita gente. O Cadão, junto com o Thomas Papon e outras pessoas, ele fundou o grupo Fellini, que é um grupo cult até hoje e adorado por muita gente. Eu queria passar a palavra para o Cadão, falando sobre a dificuldade da linguagem, com o seguinte mote. O Cadão, eu me lembro também, nós fomos colegas, ele tinha uma música que era Menina Flor de Lis. Eu nunca esqueci dessa Menina Flor de Lis, Menina Flor de Lis. E depois foi você que fez uma versão do Pintou o Sol. Não, foi o Minhoca. Minhoca, Celso Pucci. Muito bonito. Mas, abaixo a vida dura, porque não se podia dizer abaixo a ditadura. E naquele tempo tinha uma tensão entre, e tem a ver com a linguagem, entre a liberdade de luta, que pichava nos muros abaixo a ditadura. Uma pichação desse muro aparece no livro da Ana Cristina Braga Martins, na foto da mãe da personagem, e as outras organizações nas quais a Ana Cristina militava, que falava que o negócio era falar pelas liberdades democráticas. Por que pelas liberdades democráticas? Não dá para você gritar isso numa passeata. Então, eu queria, Cadão, passar a palavra para você pelas liberdades democráticas ou abaixo a ditadura? É ótimo estar aqui, eu estou me divertindo. Muito legal conhecer vocês. Abaixo a ditadura. Essa história é legal contar, porque eu acho que ela define bem a... O meu livro é uma memória afetiva, mas é uma ficção, mas baseada em pessoas muito reais. Essa pessoa que você se referiu com os óculos amarrados, aliás, morreu esse ano, que é o Salomão. Entre outras figuras que estão ali. Quer dizer, é uma lembrança daquele tempo quando a gente tinha 20 anos. Quando você tem 20 anos, você é imortal e você pode fazer um monte de coisas ousadas. E a liberdade de luta, naquele tempo, era uma tendência estudantil trotskista, ligada a uma organização internacional chamada Organização Socialista Internacionalista, de origem francesa. E a gente militava, o Eugênio militou, eu militei, o Bernardo Rosenberg militou. Quer dizer, nós temos assim, engraçado como as coincidências se repetiram depois, né? A gente se reencontrou
Mas, naquele tempo, no começo do movimento estudantil, há uma diferença muito grande entre o período a que a Ana se refere, que é 68, etc., da luta armada também. A geração que veio a seguir, que é a minha geração, que entrou na ECA depois de 73, é uma geração que já tratava a luta armada com olhos críticos. E nesse contexto, o movimento estudantil estava sufocado, não havia como. A gente era proibido de fazer assembleia, por exemplo. A universidade, a USP, estava forrada de dedos duros, de tudo quanto é espécie. Era muito sombrio e era muito asfixiante. E a liberdade de luta era considerada pelas outras organizações, porque tudo era muito ainda precário, como uma organização porra louca. E eu acho que era bem porra louca mesmo, porque era muito ousada, e a gente era... O que se dizia na época é que a gente gostava de rock and roll e as outras tendências gostavam de música de MPB, de samba, babá, e principalmente trepavam de pijama. E é engraçado porque a liberdade de luta vivia disso também, dessa coisa, vamos dizer assim, era uma ousadia que não tinha limites, eu acho, de certa forma. Para vocês terem ideia, isso o Eugênio vai lembrar bem, quando nós fomos fazer um cartaz para a eleição da UE, União Estadual de Estudantes, nós sentamos na minha casa, na minha república. Você estava junto, Eugênio? A gente simplesmente desenhou um gato. Eu desenhei um gato, o que ficou famoso, que era o gato azul da Libelu. Porque imagina vocês, numa época tão fechada como aquela, isso deve ter sido em 79, e aí a USP ficou forrada de cartazes com um gatinho azul cintilante e com o seguinte slogan: nem todos os gatos são pardos. E isso virou um símbolo da Libelu, e eu desenhei aquele gato, tá? E era engraçado. E essa história do Abaixo a Vida Dura é muito boa também, porque a primeira passeata que saiu da USP, a gente não podia nem ter assembleia, quanto mais uma passeata. Essa passeata veio saindo da USP. Ela passa pela Academia de Polícia, que fica na saída da USP, com o Erasmo Dias, que era o então secretário de Segurança, um coronel, postado em frente à tropa de choque. E ele usava um chicotinho de montaria que ele batia nervosamente do lado, porque a gente não poderia passar por lá. Era tão assustador que a passeata fez um círculo em torno foi passando na frente dele, e quando passava na frente dele, fazia um leve movimento para a esquerda. E essa passeata passou na frente dele, gritando abaixo a ditadura, que era uma palavra que o movimento de estudantes, naturalmente super cauteloso, que fazia sentido, porque mal se podia fazer assembleias, quanto mais gritar abaixo a ditadura, gritava-se pelas liberdades democráticas. A faixa que ia à frente estava escrito pelas liberdades democráticas, o que é uma tremenda palavra de ordem sem graça, né? Essa palavra abaixo a vida dura, ela foi criada na base do telefone sem fio. Alguns militantes da liberdade de luta, que era chamada de Libelu pelos opositores, e depois a gente assumiu, achou ótimo, mas no começo a gente ficava meio puto. A Libelu, havia alguns manifestantes da Libelu na última fileira da passeata, e o Josimar Melo, que hoje é um crítico de gastronomia muito conhecido, que a gente chamava de bicho, ele começou a gritar abaixo a vida dura. Ora, no telefone sem fio, abaixo a vida dura chegou na frente da passeata como abaixo a ditadura. E foi assim que abaixo a ditadura passou na frente do Erasmo Dias e tomou conta do movimento estudantil. Não dava mais para recusar essa palavra de ordem, que era a palavra de ordem que todo mundo queria gritar, e que estava sendo calada até então. A gente chegou no Largo de Pinheiros, foi tudo que a passeata conseguiu fazer, e aí, todos eufóricos, nos dispersamos rapidamente, porque a polícia estava em tudo quanto é lugar. E foi assim que o movimento estudantil retomou a sua trajetória influente, vamos dizer assim, e depois fomos substituídos pelo movimento operário, que, a partir do ABC, das greves do ABC, se reorganizou, e, a partir de 79, o movimento estudantil entra numa espécie de volta para a sombra um pouquinho, assim,
Mas até então, a coisa toda começou com essa coisa... E aí as passeatas começaram a explodir pela cidade, tá? Elas saíram da USP e alegremente tomaram conta da cidade. E os estudantes eram muito espertos, cara, porque era gente muito articulada. Eu não era desse... Eu era uma pessoa super tímida, vindo da escola pública, eu nunca fui de falar em assembleia. Mas as pessoas que eu conheci, entre elas o Josimar Melo, os libelus, eram pessoas que viravam assembleia. E aí o Erasmo Dias era o grande opositor, isso está no livro. O Erasmo Dias é a figura a qual todos se opunham. E o Erasmo Dias, que era um cara truculento, que era uma representação da linha dura da ditadura, a gente espalhou que ia ocupar um dos largos, que era, eu acho que era a Praça do Patriarca, eu não me lembro exatamente, está no livro. E ele criou o seguinte lema: 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, uma lei da física. Muito bem, ele plantou a tropa de choque inteira dentro do largo antes da gente chegar. A gente chegou, cercou a praça, inclusive algumas pessoas falavam assim: não dê comida aos animais. E a gente se espalhou pela cidade em passeatas relâmpago, que explodiam em determinados cantos com 30, 40, 50 pessoas, e depois a tropa de choque vinha reprimir, já tinha se dispersado. Aí estourava a outra logo ali. Então, era uma coisa tinha uma certa picardia no movimento estudantil, entendeu? E, orgulhosamente, a gente fez parte dessa picardia como a liberdade de luta. Isso está no livro. O ponto principal do livro é a invasão da PUC pela tropa de choque e tudo mais, porque é um episódio terrível, porque a gente não esperava isso, a gente fugiu para dentro da universidade e a tropa de choque entrou e botou todo mundo em fila, foram presas mais de 1.500 pessoas, levadas de ônibus para o quartel da tropa de choque, na Tiradentes. Você não estava lá nessa ocasião? Você ainda era muito jovem. Eu ainda estava no interior. Ele estava em fraldas no interior ainda. Mas foi muito legal, porque isso causa um refluxo no movimento estudantil, porque a violência foi brutal. Brutal. E eu tive a sorte de chegar atrasado, então eu não peguei essa violência brutal, mas eu me vinguei dela escrevendo esse livro. O episódio da invasão da PUC está muito bem descrito num livro de ficção, mas é quase que um depoimento ou uma reportagem. Está muito, muito bem descrito no livro. É uma passagem muito emocionante. Eu quero voltar para Ana Kiefer com aquela questão. Aspas, né? Preciso entender como erotismo e tortura se deram as mãos e por que isso se perpetrou sobre as crianças que, como eu, nasceram ali. De fato, no relato desse livro, nós temos passagens belíssimas e fortíssimas a partir dessa fusão erotismo e tortura, e dificílimas. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Está caindo um pesadinho aqui do meu lado, hein? Ainda bem que é com você, Eugênio, que coloca as coisas de uma forma, né, mais possível. Porque você falou em Brutal, Volpato, e muito tempo eu fiquei achando que o nome desse livro podia ser Brasil Brutal. Acho que a Manuela Dávila fala até disso, porque eu, no meio do livro, volto a essa frase, né? Mas, antes de tentar responder, porque eu acho que eu não tenho uma resposta, eu vou ler 2 trechinhos que complementam isso que você disse. Por que escrever este tão drástico e, ao mesmo tempo, tão banal sentimento? Nascer depois de tudo. A palavra foi caçada em minha vida junto a 3 corpos, o do meu pai, o seu e o meu, em forma fetal. Entendi por muito tempo que minha vida era proibida, depois que a palavra podia matar, e que era melhor deixá-la viver morta em mim, como me ensinava o seu silêncio. Passei a travar uma relação de vida e morte com tudo o que digo. As palavras me matam a cada dia em que... Na cela do lado, a Regina tinha acabado de parir. O enfermeiro vinha todo dia lhe dar uma injeção para cortar o leite. Ele dizia que o leite lhe atrapalhava. Dava uma injeção à força. A Regina não queria tomar, brigava, empurrava, mas não tinha jeito. Ele a pegava à força, dava a injeção na frente da coxa, para cortar esse leitinho aí, tirar esse leitinho, era o que ele dizia ao enfiar a agulha.
Bom, eu acho que essa cena, para mim, ela mostra muito, né, no caso, o que significa aliar tortura e erotismo, né? No corpo das mulheres havia a tentativa de se criar um laço erótico, né? Cortar o leite da mulher grávida para que aquele seio fosse utilizado de uma forma erótica, né? Então, há inúmeros relatos, esse é um dos relatos que eu utilizo da Comissão Nacional da Verdade, em que essa relação é absolutamente intrínseca. Obviamente que toda tortura fere em todos os sentidos, né, o corpo e tudo aquilo que significa, de alguma forma, a organização daquele corpo, né, a alma, naquele momento. Mas há um além disso, que é a tentativa de criar uma relação com aquela pessoa. E isso, no caso das mulheres, é muito específico, né? Porque é uma utilização do corpo de forma erótica. O corpo ele é torturado, mas ele é também utilizado de forma erótica. Eu acho que uma outra coisa, né, que eu tento dizer nesse outro parágrafo é isso. Eu nasci ali. Eu acho que eu e todo mundo que nasceu nessa geração, né, que veio ao mundo naqueles anos tão duros, né, porque ter nascido em 69 significa ter tido a primeira infância em 74, né, quando a coisa ainda estava muito dura. O que era aquela escola, né, o que era aquele clima, são coisas de uma atmosfera, coisas que não são entreditas, é um modo de estar. Eu acho que o Brasil ele carrega inúmeras brutalidades que ainda não foram, obviamente, elaboradas. E, quando a ditadura reencena esse laço com o corpo da mulher, é impossível não pensar no colonialismo, na forma que o Brasil nasce, se estrutura como país, na utilização dos corpos das mulheres negras e indígenas desse país. Então, isso tudo não tem... Assim, é um país com alto índice de feminicídio até hoje, né? Então, eu não conheço quase que nem... Assim, todas as minhas amigas já sofreram algum tipo de violência erótica. Então, é difícil falar dessas coisas, ainda é muito difícil, né? Isso tem um tabu, é difícil para a mulher, é difícil para a gente, é difícil encontrar a palavra. E eu acho que hoje a gente está buscando isso de alguma maneira. Então, esse livro ele não é que ele aponta, né, o que era essa brutalidade como a própria atmosfera, onde você cresce naquele momento. Então, acho que tem uma ligação direta, que é a ligação da tortura com o corpo da mulher, né? Acho que tem uma ligação com esse momento do Brasil, que reencena e repete inúmeros outros momentos, que, inclusive, não param, né? Eles continuam. E acho que tem uma dificuldade imensa, que é a gente poder falar disso. Porque falar disso mexe naquilo que é mais difícil, mexe nas relações entre todos nós, né? Onde é que a gente se coloca. Porque, de alguma maneira, algo da violência se naturaliza, né, na vida e na experiência da mulher. Então, isso é também muito difícil de ser dito. Acho que esse livro ele carrega um pouco para mim essa sensação de o que é nascer depois de tudo, porque eu não vivi esse ideal da liberdade, eu não vivi esse ideal da rebeldia, mas nem os meus pais, porque eles são de uma geração anterior, eles viveram uma tentativa e uma utopia de reconstrução do Brasil, né, mas não um ideal libertário no sentido de revolucionário, de subversão. Meu pai era um deputado no segundo mandato, ele acreditava que era possível mudar o Brasil através da lei, da legislação, né? Então, é um outro tipo de configuração que faz com que a gente carregue um pouco essa sensação de o que ficou para a gente. Né? O que ficou? Meio imprensado, né? Uma geração que depois se chamou, inclusive, de geração Coca-Cola. Então, é um pouco essa sensação que eu acho que eu ainda carrego até hoje, e esse livro testemunha também um pouco isso. Muito, muito impressionante. Aqui eu vou fazer o que eu tinha feito na outra rodada, mas o que você disse me faz lembrar uma outra frase do seu livro que eu tinha separado e que a gente volta a ela, que é o que você acabou de dizer. Aspas. Eu queria que a destruição não tivesse vencido. Queria ter conhecido os anos do amor livre e do desbunde. Queria a revolução do corpo. Fecha aspas. Ana Cristina, a Ana Kiefer falou das mulheres negras, a protagonista do seu livro é uma garota negra.
que tinha a mãe branca e o pai negro. E aqui eu estou escolhendo uma coisa que tem a ver com a dificuldade de acesso à história e com isso que apareceu agora, dessa violência, esse muro, essa forma de barrar o que temos que buscar para viver. Esse é o problema da tirania e da mentalidade autoritária, quando ela prevalece. Vou abrir aspas, citar você. O livro da Ana Cristina, Sobre o que não falamos, uma frase, aspas. Acordei durante a noite, algumas vezes totalmente descoberta e com frio, outras embaixo do cobertor e transpirando de tão quente. Sonhei de novo com uma casa abandonada, cinza, vazia, onde eu entrava com muito cuidado e excitada ao mesmo tempo, sem saber o que tinha ido fazer ou buscar lá dentro. Dormindo ou acordada, eu via o recorte do jornal, um papel velho, meus pais juntos, um do lado do outro, como eu sempre quis. A manchete aparecia como um letreiro luminoso. Ainda estava sonhando? Era por isso que meu avô fechava a cara sempre que eu perguntava do meu pai, que a minha avó desconversava. As fotos, o rosto do meu pai, a morte da minha mãe, bebê sobrevivente, ele preto, ela branca. Eu era o quê? Fecha aspas. Então, eu acho que tratar desse tema no livro foi um jeito que eu arrumei, né, através dessa tendo essa protagonista, de deixar vir à tona essa conversa ou essa disputa pelas denominações, né, que a gente tem com relação às questões raciais, principalmente o que a gente tem vivido mais recentemente no Brasil. É notório, todo mundo sabe, que as pessoas que eram, que a gente chamava de mulata ou mestiças, eram vistas como branca. O branqueamento racial fez parte da política governamental do século XX inteiro, com relação às migrações internacionais, etc. Tudo isso é bem sabido e está na história do Brasil muito bem contado. Mas eu queria tentar entender como é que uma menina que sempre se viu branca consegue reagir à notícia totalmente inesperada de que ela tem um pai preto. É claro que essa menina reconhecia que ela tinha traços que não eram traços usualmente de brancos, né? Olhando assim para as pessoas que viviam ali. Vocês sabem que bairro operário eram bairros formados com imigrantes, né? Então, e os imigrantes eram italianos, eram espanhóis, eram portugueses, eram libaneses, que nós chamávamos de branco. Em outros lugares as denominações étnicas são outras, mas aqui eram brancos, né? A oposição branco e preto sempre foi muito marcada na história do Brasil, mas a miscigenação marcava o branco, não marcava o preto. Uma coisa que é diferente nos Estados Unidos, por conta, inclusive, de um racismo imenso que tem ali, existe a denominação non-white, que é justamente para não macular os brancos, né? A gente inverteu essa lógica para o bem e para o mal, mas eu gosto muito de um livro chamado Ser Mestiço é Bom, do Darcy Ribeiro. Ele tem um livro até mais interessante, chamado O Povo Brasileiro, onde ele faz ali, inclusive, uma análise da etnicidade, da raça no Brasil. Mas esse livro, Ser Mestiço é Bom, é onde ele vai falar sobre o significado da mestiçagem no Brasil do ponto de vista da exaltação da mistura. Eu acho que isso que é importante, né? Isso é importante. A gente não precisa viver em guetos. Branco não precisa casar com branco e preto com preto. E um dos indicadores de que os Estados Unidos está sendo mais ou menos racista nas suas relações sociais, como é que os americanos se comportam diante do racismo, é justamente o casamento interracial. Então, assim, a gente tem esse patrimônio do casamento interracial. Eu acho um patrimônio isso.
com todos os problemas que isso tem, e o preconceito no Brasil, que é enorme, estrutural, obviamente, não estou negando nada disso. Mas aí, então, eu queria pegar essa menina, que é filha, então, de uma branca com um negro, e tentar ver a reação dela, porque, justamente, assim, de novo, a vila é um microcosmos do Brasil, e essa família, desse ponto de vista, também é. O Brasil é um país mestiço, né? O Sérgio Buarque de Holanda tem uma frase que eu vivo repetindo, porque eu acho terrível e extremamente reveladora, que é: todo brasileiro é filho de um estupro. Isso é horrível, né? É de uma violência. É isso que a Ana estava falando. Quer dizer, é um país que demograficamente vai se formando na base da violência, né? Da violência do branco contra as mulheres indígenas, como a Ana falou, do branco contra as mulheres escravizadas, enfim. E isso está aqui ainda, justamente em termos de feminicídio, né? Essa menina da minha história, ela vai descobrir que o pai dela era negro e que existia a possibilidade, ou pelo menos uma das versões da narrativa que contavam na vila e que era a versão oficial, é de que o pai teria matado a mãe. De novo, né, assim, é muito mais fácil você acreditar que um preto matou uma mãe branca do que um branco matou uma branca, né? Isso também vem no caldo desse preconceito e desse imaginário sobre raças e etnicidade no Brasil. Então, eu acho que nessa passagem era fundamental para essa menina entender que ela também era preta, que o pai dela era preto, que ela não conhecia a família, né, mas que ela tinha que conhecer, e isso fazia parte da história da vida dela, não só a questão política ali que está envolvida. E ela foi também vítima de várias violências na escola, com os gêmeos que eram amigos, enfim. Então, eu acho que tem uma tentativa no livro de mostrar assim, como é que esse erotismo está ligado à violência. E eu acho que temos dados, né, a fartar, assim, mostrando que o Brasil é um dos campeões do mundo em feminicídio, ainda hoje. E racista, né? E racista, mas ser mestiço é bom. Eu acho que para a gente pensar nessa frase. Muito bom. Chegou uma pergunta aqui da plateia, mas eu queria passar a palavra para o Cadão. Eu também listei muitas coisas, mas o livro do Cadão, eu vou ficar só com uma. Ele é dedicado ao mineiro? Ele é. E eu também fiz um livro dedicado ao mineiro. Luiz Antônio Novaes era nosso camarada e nosso colega. Um cara genial, seguiu a carreira jornalística, foi o segundo cara na hierarquia do Globo, foi responsável pela entrada do humor na primeira página do Globo, no tom das chamadas, das manchetes, um grande jornalista, um pesquisador minucioso, mas ele é a única pessoa que, no livro do Cadão, aparece com o nome verdadeiro. E o Cadão o descreve como um Buda, porque o mineiro sentava assim, em posição de lótus, e ficava lá. Muito inteligente, era uma coisa... Então, Cadão, eu queria te pedir para falar um pouco do mineiro, contar na história como é que ele entra aí. É uma figura boa no livro o tempo todo. Enfim, livremente. Rapidinho. O mineiro, a gente morava na mesma república, por isso que... E, de certa forma, quer dizer, a ambientação dessa república ela é meio distante no livro, mas a gente morava ali na Cristiano Viana, e o mineiro era essa figura que vivia descalço, você lembra disso? Ele vivia descalço e vivia lendo, e vivia nessa posição de lótus. E no livro ele tem o nome dele completo, ele é chamado de mineiro porque ele frequentava uma feira livre ali no pedaço, e os caras vendiam, ele era muito popular nessa feira, tal, e as pessoas chamavam ele de mineiro.
E é uma das figuras mais legais que eu conheci na vida, assim. E para mim, de certa forma, eu era mais velho que ele, mas mesmo assim, porque ele era da tua classe na época. Eu era um pouco mais velho que eles, né? Bem mais velho que eles, na verdade. E o Mineiro, para mim, era uma espécie de mentor, assim, porque tinha um senso de humor extraordinário, e acho que uma característica muito importante dos libelus é que havia pouco ranço e um pouco mais de humor. Às vezes, eu lembro que a gente era engraçado para burro, era real isso, né? E o Mineiro era uma pessoa muito engraçada e era incrível esses laços de camaradagem que você estabelece quando você tem 20 anos, assim, e que duram para a vida inteira. E eu perdi contato com o Mineiro muitos anos depois. No livro ele aparece como um fantasma, num sonho. E eu tive de fato esse sonho com o Mineiro. Ele apareceu um pouco na forma como ele é descrito, como o sonho é descrito no livro. Enfim, é a figura talvez mais importante do livro para mim, porque ele representava esse espírito bem-humorado, mas ao mesmo tempo ele veio do interior, ele veio de Alfenas. Eu mudei levemente o nome da cidade, acho que eu chamei a cidade de Alferes no livro. Eu acho. Mas as pessoas passam batidas. Quem conheceu o Mineiro achava que era Alfenas mesmo, e tudo bem. E em Minas, e fiz uma descrição da cidade. Como eu nunca fui a Alfenas, a cidade que eu inventei tinha que ser parecida com Alfenas de alguma forma, entendeu? E ele é dessa cidade, quer dizer, um mineiro, ele veio para São Paulo, e eu tenho... No livro eu cito isso, eu tenho esse livro até hoje, ele trouxe... Eu roubei dele esse livro em algum momento, porque muitos anos depois eu estava em Nova York e fui olhar os livros que eu tinha trazido do Brasil, que não eram muitos, e um deles era esse livro, No Urubuquaquá, no Pinhém, do João Guimarães Rosa, e esse livro estava autografado pelo Mineiro. Autografado, sabe quando esse livro é minha propriedade? E estava escrito, Luiz Antônio Novaes, 1976. Era o livro do Mineiro. Um arquivista obsessivo. Ou seja, eu criei um problema para ele, porque eu sumi com esse livro. Muitas histórias para contar. O Mineiro, camarada Diogo, foi o militante responsável por me ganhar para a organização. Então, ele me vendia o jornal O Trabalho e depois, na semana seguinte, discutia o jornal comigo. E eu me lembro, a gente sentava muitas vezes ali do lado da grama da ECA, e eu falava, mas aqui, será que é isso? Ele falava, não, mas não é bem assim, é aquilo, e ia ajustando as coisas. Com isso, eu não sei se ele me ensinou política, mas ele me deu uma das lições mais valiosas sobre jornalismo. O jornal que o editor precisa ir junto para explicar. Não faça esse jornalismo. Aqui, as perguntas são assim, será que podemos falar em erotismo ou em violência sexual, lembrando o baita investimento que Bolsonaro fez em Viagra como arma de guerra? Isso é uma. A outra fala de Roland Barthes. Em aula, ele diz que a língua é fascista e que o fascismo não é impedir de dizer, mas obrigar a dizer. Tema muito sugestivo, mas eu vou me segurar. Ao mesmo tempo, o mesmo autor diz que é no interior da língua que a língua deve ser combatida. Como vocês operam as escolhas linguísticas e estilísticas para tratar desse inominável, desse inenarrável, indo de encontro à ideia de Adorno de que, aspas, não é possível fazer poesia após Auschwitz, fecha aspas. Como fazer literatura após a ditadura? Ótima pergunta de Wellington Furtado Ramos, que é professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Então, eu passo primeiro para a Ana Kiefer, depois para a Ana Cristina e depois para Cadão. Certo. Bom, e nós temos 5 minutos. Então, sim, o tempo está breve, eu vou fazer um comentário, né, agradecendo já as perguntas. Eu acho que, no que tange ao governo Bolsonaro, isso é uma coisa que eu trabalhei até com Gabriel Jorge no livro Ódios Políticos e Política do Ódio, todo gestual, né, a arminha, né, é um gestual da virilidade,
da penetração, né, de um erotismo de violência, né? Então, há realmente um fascínio e um investimento muito grande nisso. A gente vê que, mais uma vez, não por acaso, isso está aí como caldo, né, de fundo que se reativa em todos os momentos na cultura brasileira, né? E essa pergunta sobre a língua, eu acho que o meu livro ele é o tempo todo percorrido por isso, né? Uma forma que para mim foi muito que se desvelou, né? Foi essa espécie de, eu chamo de língua do P, poesia, prisão e pai, né? Alguma coisa no rememorar dessa infância que cria a possibilidade de um deslizamento dos sentidos, né? Eu lembro que eu e meu irmão brincávamos, quando a gente assistia Fantástico no domingo, parecia que o mundo ia acabar, a gente era muito pequenininho. Não sei por quê, que a gente vivia essa sensação. E, na época, não por acaso, eu tive até com o Zé Bortolucci numa mesa na Flip, ali, Transamazônica, né? E Amaral Neto com aquele helicóptero. E, quando a gente ouvia aquele helicóptero, a gente associou que Pororoca era comunismo. Como é possível isso? Pororoca é comunismo? Que deslizamento, né, metafórico a gente fez para falar do nosso horror, do nosso medo, né, de que o mundo acabasse, do que representavam as notícias de domingo. Domingo não é fácil, naquele momento onde a gente era muito criança. Eu acho que isso é uma forma, né, que a língua cria e que a infância, de alguma forma, a infância dá o caminho para a gente. Já estava ali, né? Porque não está no lugar que a gente busca, está em outro. Excelente, muito obrigado, Ana. Ana Cristina Braga Martins. Então, né, como fazer poesia depois de Auschwitz? Eu acho que eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Como fazer literatura depois de Auschwitz? Eu acho que a gente pode fazer literatura depois de Auschwitz, trazendo a literatura para perto da poesia. É óbvio que essa frase ela é contextualizada, né? A poesia que veio depois demonstra isso perfeitamente. Mas que tipo de poesia veio depois, né? Se vocês lerem Isto é um Homem, com certeza vocês vão ver que aquilo é pura poesia. E é uma poesia que fala de uma maneira dura e cruel daquilo que um homem, por incrível que pareça, é capaz de fazer com outro homem. Né? Do Primo Levi, esse livro. E eu acho que isso é que é incrível. É a arte poder... Apesar da gente estar aqui falando da não-palavra, e pensando na não-palavra, principalmente, que vem da imposição do Estado ou de um ser superior, né, para nós aqui, pobres mortais, para a sociedade, eu acho que o que eu quis falar, inclusive, na primeira rodada, é que essa não-palavra ela está em nós também. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né, para que nós também não sejamos atingidos pela imposição de fazer o outro não falar, né? Mas eu acho que a única maneira que eu acho que tem para falar sobre Auschwitz, por exemplo, é falando poeticamente ou jornalisticamente. Enfim, eu estou aqui, obviamente, exagerando nos termos, porque eu acho que a frase em si, esse pensamento, ele carrega também esse exagero, né, na medida em que é uma provocação. Mas eu acho que justamente cabe a nós falar sobre aquilo que é impossível não falar. Nós, escritores, nós temos, digamos assim, essa missão de dizer aquilo que não se fala, não é? E não só sobre política, né? Eu acho que é esse o desafio do escritor. É claro que a palavra não diz tudo. Clarice Lispector fala sobre isso lindamente, né? Quando ela mostra no texto dela como é difícil buscar a palavra. Mas é isso, essa que é a nossa missão, é buscar a palavra. Muito obrigado. Cadão Volpato. Olha, Goebbels, a ditadura e o Bolsonaro têm uma coisa em comum. Sempre que eu ouço a palavra cultura,
saco o meu revólver. Logo, não é só uma obrigação, a única coisa que a gente pode fazer, na verdade, é fazer livro, fazer coisa bonita, fazer coisa incisiva, você entendeu? Porque esses caras não aguentam, eles mal sabem ler. O que eles querem é destruição, entendeu? Eu acho que, olha, a música brasileira, a melhor música brasileira se desenvolveu nos anos 70, do jeito que dava. O meu disco favorito é O Milagre dos Peixes, do Milton Nascimento, que, na sua versão original, é todo cantado com palavras que não são pronunciadas. É a censura em ação. Por que existe a censura? Porque, é óbvio, a gente diz coisas que essas pessoas não querem ouvir. E eu cansei, a coisa que mais me incomoda nessa história do Bolsonaro é as pessoas ficarem chamando ele de inominável, sabe, o intangível. Sabe que porra é essa? Esse cara é o Bolsonaro, ele chama Eduardo Bolsonaro. Não, ele não chama Eduardo Bolsonaro, um deles, né? O principal chama Messias Bolsonaro. Esses caras têm mais aqui para cadeia. Acabou essa história, entendeu? Porque a história não é recuperada justamente porque esses caras não sabem escrever. E eles não querem que a gente escreva. Eles não querem que a gente conte da melhor maneira possível. E aí eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as nossas expressões, porque contar por contar, todo mundo pode contar. Mas contar com vigor e contar com qualidade, com graça, com beleza, é uma coisa que esses caras não sabem fazer. E a gente sabe. Esse é o nosso lado. E eu acho que tem que ser assim. Muito obrigado, Ana Kiefer. Muito obrigado, Ana Cristina Braga Marques. Muito obrigado, Cadão Volpato. 3 grandes talentos da nossa literatura. Foi uma alegria, uma felicidade, uma emoção estar aqui com vocês. Viva a Feira do Livro. Obrigada. E antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. Nesse quadro, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. A dica de hoje é da socióloga Mariana Celano de Souza Amaral, que é pesquisadora do LAUT, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, que é parceiro de longa data aqui da 451. A Mariana é coautora de 2 livros que já foram lançados aqui pela Tinta da China Brasil, nosso selo editorial. Ela primeiro publicou O Caminho da Autocracia, em 2023, um livro que descreve aí, é quase um manual do autocrata, qual é o modus operandi do autocrata moderno. E depois, em 2024, ela também publicou com outros autores A Lei da Bala, do Boi e da Bíblia, que a gente chama aqui de BBB. Então vamos lá para a dica da Mariana Celano de Souza Amaral. Ela indicou O Segredo da Força Sobre-Humana, da Alison Bechdel, que tem tradução da Carol Ben-Simon e foi publicado em 2023 pela Todavia. Esse é um livro que ela conta um pouquinho da relação dela com exercícios físicos e com o corpo mesmo. E para mim foi um livro super importante, porque para mim, enquanto uma mulher lésbica, foi um livro que me mostrou assim, me mostrou também futuros possíveis e vidas possíveis enquanto uma mulher lésbica mais velha ao longo da vida. Assim, ela conta de toda a vida dela até os 60 anos, que é a idade que ela está agora, e vai passando por várias fases da vida, contando um pouco sobre como os exercícios físicos acompanharam ela. Então é isso, além de ser muito encorajador para a gente sair de casa, se mexer, fazer coisas, pensar sobre o corpo, foi uma preferência para mim de como, enfim, envelhecer enquanto uma mulher lésbica. E é um livro incrível, recomendo muito. Então essa foi a dica da Mariana Celano de Souza Amaral, O Segredo da Força Sobre-Humana, da Alison Bechdel, que saiu em 2023 pela Todavia, traduzido pela Carol Ben-Simon. Bom, agora aproveita que você está aí com o seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio, também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas aqui para o nosso programa e comentar o que achou desse episódio. É só clicar no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação.
Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar no botão de compartilhamento e enviar para o Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. E não esquece de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts ou na sua plataforma preferida. Assim você pode receber notificações quando os episódios forem publicados. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast. Então, muito obrigado a Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, André Viana, Arthur Petrola, Bruno Felipe Simões Costa, Bruno Schultz, Daniela Falcone, Eliane Marta Teixeira Lopes, Flávio Francisco de Moraes, Getsemane Silva, Irene de Almeida Biasoli, Lorena Grise, Lucimara Carvalho, Luísa Franco, Matheus Cacique Moraes, Nilton Brigaldi, Patrícia Rodrigues Sanches, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Ramon Limeira Cavalcante de Arruda, Regina Gomes Sodré, Richardson Thomas Silva Moraes, Rodrigo Pitar. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do episódio 173 do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 28 de novembro, sexta que vem. O 451 MHz é uma produção da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.